E aí pessoal do canal, tranquilo? Então vamos lá, se inscreva no canal, confira a sua inscrição aqui no nosso canal, ajude o nosso canal a continuar aqui na batalha, na luta, sempre apoiando nosso presidente Jair Bolsonaro e apoiando nosso grande professor e filósofo Olavo de Carvalho. Vamos lá, confira a sua inscrição, compartilhe, comente, deixe sua sugestão, sigam a gente nas redes sociais que estão todas aí na descrição do vídeo. Quem puder também, apoie o nosso canal, seja membro ou participe da nossa vaquinha. Precisamos muito de vocês para continuar aqui nessa luta. Apesar de todas as restrições do YouTube, toda a perseguição do YouTube, a gente ainda está aqui e vamos continuar até o fim, sempre apoiando nosso presidente e o nosso grande professor e filósofo Olavo de Carvalho. Tranquilo? Tamo junto, forte abraço. Valeu! Então, vamos dizer, se a esquerda chegou, vamos dizer, ao seu estado de senectude literária, seu Alzheimer literário, a direita mostrou uma impotência literária e artística total. Não houve reação nenhuma. Zero, 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 absolutamente zero. E se você perguntar, bom, por que não se conseguiu formar uma unidade de direita até hoje? É por causa disso. Vocês estão entendendo qual é a verdadeira dimensão do fenômeno chamado guerra cultural? Guerra cultural começa muito em cima. Você tem que criar símbolos artísticos poderosos, através de obras de altíssima qualidade. Tá certo? E daí você vai descendo, 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 até chegar na música popular, nas novelas e no jornalismo. Mas tem que começar em cima. Isto o pessoal até hoje no Brasil não entendeu. Eles acham que guerra cultural é uma questão de propaganda. Eu digo, olha, toda propaganda requer um produto. Qual é o produto exatamente? O que é que nós estamos querendo? Bom, um quer uma coisa, outro quer outra, cada um está fazendo propaganda do seu peixe. Tá certo? E não tem como não ser assim. Por quê? Porque você não tem um campo imaginativo comum em cima do qual possa se desenvolver discussões organizadas. Então, quando eu comecei esse curso, eu pensei não na ideia de ter efeitos políticos imediatos. O pessoal dizia, não, ele quer montar um movimento de direita. Eu falei, mas NT, você está doido. Né? Então, a minha ideia era criar uma geração de escritores capacitados. Nem todos, evidentemente, têm uma vocação literária ou teatral, mas alguns teriam que ter. E estes teriam que dar o pontapé inicial. Só que não houve tempo. O nosso curso estava completando mais ou menos 5 anos quando estourou o protesto de 2015. Tá certo? Então, nossos alunos estão crus e os outros não têm o menor preparo nem capacidade. Mais ainda, não há um movimento intelectual de direita no Brasil desde os anos 50. Isso aí acabou. Só quem conseguiu criar um movimento de direita, um movimento intelectual de direita foi a Igreja Católica, no Centro Dom Vital, que começa, note bem, começa lá nos anos 20, o Jackson de Figueiredo, e depois vem o Alceu Amoroso Lima, e consegue criar uma certa geração, vamos dizer, de escritores conservadores católicos, tá certo? Mas isso nunca chegou a ser um movimento sequer, um movimento autoconsciente, um movimento literário autoconsciente. Nem isso foi. Né? E nos anos 60 eles todos começaram a ser banidos, evidentemente, tirados de circulação. E hoje mesmo eu estava lendo um ensaio que saiu na edição nova da edição Kindle, do livro do Zé Geraldo Vieira, Terreno Baldio. E ele comenta ali, fala, olha, o Zé Geraldo Vieira em vida ele tem um sucesso extraordinário, todo mundo o respeitava como, sem dúvida, o maior romancista brasileiro de todos os tempos, incluindo Machado de Assis. E depois que o sujeito morreu, sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar. Deu por quê? Bom, a cosmovisão dele, em parte por ser cosmopolita, para abranger o mundo inteiro, ultrapassar muitas fronteiras do Brasil, em parte por ser baseado em valores informalmente católicos, ele nunca foi um católico militante como Gustavo Corsão e outros,
não combina com essa cultura que se formou a partir dos anos 60, então tem que desaparecer mesmo, tem que enterrar o homem. E não é que enterraram, não é que falaram, não, ninguém falou nada, sumiu, não tem reedição, não tem nada. Né? Então eu digo, bom, se vocês querem fazer guerra cultural, vocês não pensem que com artigo de jornal e com discurso de vereador vocês vão fazer guerra cultural. Isso aí é simplesmente militância política. Que ela também não tem a militância organizada. Mas guerra cultural começa na esfera da cultura. Essa é a grande novidade que eu estou dando nesse curso aqui. O pessoal não sabe disto. Eles acham que guerra cultural é professorzinho fazendo propaganda comunista nas escolas. Nós vamos acabar com isso, etc, etc. Bom. Em todo esse negócio eu me inspiro na frase do Nietzsche: só se derrota aquilo que se substitui. Você tem uma cultura conservadora para colocar no lugar dela? Não tem, então você não vai ganhar. Você vai ficar apenas no aspecto negativo, quando não repressivo, que vai provocar mais revolta ainda dos caras e que é capaz de restaurar neles o sentimento de unidade por mero instinto de autodefesa. Então, voltamos ao ponto inicial. Ou temos uma cultura não comunista ou anticomunista, ou suficientemente capaz de se sobrepor à cultura comunista, ou não temos nada. Nós temos apenas candidatos a vereador, o candidato aqui, o candidato ali. E quem vai tirar proveito disso aí é a oposição escolhida pelo PT, que é o PSDB, que foi o grande vencedor dessas eleições, evidentemente. Então, ainda não saímos do dualismo criado em 1965, ou 66, não lembro, quando se criou o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que era uma espécie de central, né, era um think tank da esquerda nacional, com Fernando Henrique, Arthur Gianotti, toda essa cambada, que era o pessoal que antes contribuía para as revistas de cultura comunista, como a Revista Brasiliense, e que ali se condensaram, e ali começa um certo tipo de análise e estudos que vai culminar no fim na adoção da estratégia gramsciana e na ascensão irrefreável da esquerda ao poder. Estão começando a entender o que realmente se passou? Então, que fosse necessário, vamos dizer, uma reação na esfera literária e imaginativa antes de qualquer outra coisa, não foi preciso ninguém dizer isso aos escritores esquerdistas. Eles espontaneamente sabiam que era assim e começaram a reagir no seu devido plano. Muito mais tarde, muitos desses romances viraram novela de TV, se popularizaram, etc. Mas a popularização é popularização de alguma coisa. Você tem que ter o produto antes, meu Deus do céu. Então, o ponto fundamental da guerra cultural é que ela nada tem a ver com propaganda. Propaganda é prioridade 15. Antes você tem que ter a conquista da hegemonia intelectual. O que é você ter hegemonia intelectual? Hegemonia intelectual é diferente da hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é você ter em mãos as concepções mais abrangentes que engolem todas as outras e, de certo modo, se impõem por si mesmas como a visão natural das coisas. Ou seja, você tem ali a matriz do senso comum. E a matriz do senso comum está na alta cultura, evidentemente. Então, se você dispõe da hegemonia intelectual, ou seja, você não tem visões do mundo concorrentes, como de fato, entre os anos 60 e 80, a visão da esquerda não teve concorrentes, então aí você pode partir para a hegemonia cultural propriamente dita, ou seja, a luta pelo domínio dos canais de difusão do quê? Dessa mesma cosmovisão, que se tornará, no fim das contas, tão natural que ninguém pensará em contestá-la. Não é que você vai derrotar o adversário. Você não vai ter adversário. Se você pegar, por exemplo, essas lendas urbanas que eles colocavam lá, o líder comunista que teve os seus genitais derretidos a maçarico, se você falar isso, todo mundo acredita. Eles acham que isso acontecia? O pessoal acha que durante o regime militar houve queima de livros. O pessoal acredita piamente que houve uma destruição da vida intelectual brasileira na época.
o Nelson Werneck Sodré, que é um general comunista, escreveu o livro A Fúria de Caliban, que é assim, a repressão da vida intelectual brasileira pelos militares. Mas os militares não reprimiram absolutamente nada. Hã? O máximo que eles fizeram foi demitir de algumas universidades federais alguns camaradas que imediatamente obtinham financiamentos particulares, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, e arrumavam um emprego muito melhor do que na universidade. E o próprio Nelson Werneck Sodré, ele ingenuamente, ele falando da perseguição e da extinção da vida cultural no Brasil, ele confessa que naqueles anos, entre 64 e 65, ele ganhou não sei quantos prêmios literários, publicaram-se não sei quantas resenhas a favor dos livros dele no Estadão, na Folha, no Globo, etc. E no fim recebi uma homenagem no Instituto Brasileiro de História e Geografia Militar, numa cerimônia sob a presidência do Marechal Castelo Branco. Eu digo, mas você não era perseguido, você não era um cara excluído? Então o livro tem esse efeito cômico, né? Ele próprio é uma demonstração de que o que está escrito nele é falso. Mas se você disser popularmente, olha, naquela época eles expulsaram todos os intelectuais, a elite brasileira foi mandada para fora, foi presa, foi morta, etc. Todo mundo acredita. Por quê? Porque esses filmes, esses romances, etc., fixaram sobretudo a imagem do intelectual angustiado. Não perseguido, mas sentindo-se isolado, coitadinho, etc. Então, a coitadice intelectual, ela, por assim dizer, ela se expressa numa visão materializada na qual os intelectuais foram realmente perseguidos de modo físico. Né? Agora, se você perguntar de todas aquelas pessoas que foram, por exemplo, presas ou mortas, quantos eram grandes intelectuais? Ou quantos tinham uma obra considerável? Nenhum. Zero. Né? Ninguém. No máximo eram jornalistas. Os mais inteligentes eram jornalistas. Então, você vê, a visão que foi criada por esta literatura de ficção nos anos 60 e 80, ela se impregnou na mentalidade brasileira e virou senso comum. Isso demora para fazer. Né? Você não pensa assim que esses romances imediatamente venderam milhões de exemplares. Não. E também não foi com um romance que se fez, nem com um filme. Com vários. Que, expressando esta mesma vivência desde ângulos diferentes, acaba condensando, vamos dizer, de uma constelação mitológica que, para a geração seguinte, já é história. Entendeu? É assim que se faz. Agora, os outros aspectos mais materiais, vamos dizer, da guerra cultural, como ocupação de espaço, boicote dos adversários, etc., etc., é impossível sem isso, gente. Porque você primeiro tem que ter uma espécie de unidade psíquica, anímica, né? Que só se forma através da imaginação. Agora, deixa eu terminar de ler aqui. Vou repetir o último paragrafinho. Era de se esperar que mudanças de tal magnitude produzissem na imaginação literária e artística nacional respostas 1000 vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente da República em 1964, ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. De um lado, a intelectualidade esquerdista não teria por que reagir literariamente às situações que, agora investida de um considerável poder cultural e político, ela mesma estava produzindo. Expressar com sinceridade qualquer impressão genuína ante o estado de coisas só poderia ser contraproducente para a nova classe em ascensão. Agora só interessava cultivar os chavões convenientes, repetir em todos os megafones o discurso dos meninos de rua, dos jovens negros massacrados pela polícia, das mulheres vítimas de violência doméstica, dos milhares de gays assassinados, do preconceito e discriminação, etc, etc, etc. Não é preciso dizer o quanto esse estado de espírito, sufocando a vivência da realidade sob toneladas de estereótipos repetidos com uniformidade geral e obsessiva, era hostil a qualquer criação literária ou artística que merecesse o nome. O acesso livre de escritores, intelectuais e artistas a verbas oficiais cada vez mais generosas e ilimitadas cimentou a redução da cultura à propaganda, o que é o mesmo que dizer a morte da cultura.
Então, isso quer dizer, a esquerda fez um suicídio intelectual e literário na mesma medida em que estava se apossando dos instrumentos do governo. Um exemplo praticamente único de impressão autêntica vazado quase que por desatenção para dentro de uma obra cinematográfica, a cena de Tropa de Elite em que o policial estudante acusa os seus colegas burgueses, leitores de Foucault, de serem, como consumidores, verdadeiros culpados do tráfico de droga, ilustra com muita clareza a proibição de perceber que se tornou mandamento obrigatório nos meios esquerdistas. O episódio suscitou tanta indignação e escândalo, não porque fosse falso, mas justamente porque traduzia uma realidade visível com os olhos da cara, que o diretor se viu obrigado a produzir um segundo capítulo do filme com afagos apaziguadores na alma esquerdista. A verdade da existência fora definitivamente, e por assim dizer oficialmente, banida do imaginário esquerdista e substituída pela língua de pau da propaganda politicamente correta. Eu digo, mas espera aí, e pelo lado oposto, pelo lado dos conservadores, cristãos, liberais, etc, etc. Aonde aparece neles uma reação literária, artística à verdade da existência? Simplesmente não aparece. Só aparece propaganda, candidaturas a vereador, no máximo alguma retórica política muito chinfrim, programas de TV, programas de rádio, blogs. É só isto. Isso quer dizer, esse pessoal, todo esse pessoal, liberal, conservador, cristão, etc, etc, também se alienou da verdade da existência, meu Deus do céu. Eles só são capazes de falar na linguagem da retórica política. Não são capazes de contar uma história concreta, material, individual, com vida. Não são capazes de fazer isso. Por exemplo, sei lá, o drama do pai que vê uma filha de 12, 13 anos, né, indo para essas festinhas e tendo filho na filhinha, né, que é aquele negócio de 40, o sujeito come a garota e ela fica grávida, não sabe de quem. Eu não vi essa história contada em lugar nenhum. A história dessas crianças que brincam de mulher encontra o marido no motel e ainda apanha da amante. As próprias crianças fizeram o vídeo. Eu não vi nenhum escritor, conservador, adulto explorar isso aí. Ou seja, a verdade concreta da existência desapareceu, tanto da mentalidade da esquerda quanto da mentalidade da direita, onde nunca esteve, aliás. Quer dizer, não é preciso lembrar, vamos dizer, a indolência intelectual da direita no Brasil é um negócio tão tradicional que a própria esquerda tira proveito publicitário disso. Quer dizer, veja, a imagem que o Ledo Ivo e o Marco Rebelo criaram entre 1964 e 65 da direita como um bando de brucutus. A imagem do brucutu até hoje aparece na retórica. Está aí o Arruinaldo Azevedo que não para de dizer, não, esse Bolsonaro é um brucutu, etc, etc. Ué, quer dizer que a direita é um bando de analfabeto, grosseirão, sargentão. Esta imagem foi criada em 64, 65 e até hoje funciona. Para se opor a isso, o que existe? Existe lá algum videozinho do exército mostrando lá os soldados abrindo estradas, dando vacina nos índiozinhos. É isto. E você acha que com essa porcaria dessa propaganda você vai se opor a uma tradição intelectual literária de 50 anos? Estão entendendo qual é o problema? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.